Está chegando a época mais gostosa do ano, que é a Páscoa. Então, eu convido a vocês a virem aprender passo a passo essa linda peça que é porta-barras para chocolate. São com os meus recortes sublimados. Quem tiver interesse, vou deixar os meus contatos na descrição do vídeo. Aqui cabem até 2 barras de chocolate. Depois, você pode utilizar como porta-celular, cartões ou dinheiro. É um presente 2 em 1. Então, vamos aprender essa peça linda com estampas incríveis. Vem comigo, eu sou a Lucimara Lemos, do ateliê Lucimara Lemos Sublimadas. O recorte porta-barra de chocolate chega assim na casa de vocês, está estampado no tecido gabardine e estruturado no nylon 600. Tem várias estampas e é vendido por unidade. Deixei aí os meus contatos na descrição do vídeo. Quem tiver interesse é só me chamar. Nossa lista de materiais é o recorte sublimado, que eu já recortei na linha do desenho, nylon acoplado, que eu vou estruturar, dar uma estruturada, porque depois eu vou usar como porta-celular. O meu forro, eu estou utilizando o nylon emborrachado, tá? Mas pode ser tricoline, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Uma faixa para acabamento, também de nylon emborrachado, de 3,5 centímetros por 16. 3,5 centímetros por 16. Viés, eu cortei no ângulo de 45 graus, na largura de 3,5 centímetros. Aqui eu tenho uma faixa de 40 centímetros por 4. Eu dobrei ao meio e dobrei novamente fazendo o falso viés. E passei bem passadinho para ficar vincado, tá bom? Aqui está na largura de 4 centímetros, porque a minha argola AD é de 1 centímetro. Então, quem tiver aí argola AD de 1 centímetro, você vai cortar com 4. Se a sua meia argola AD for com 1,5 centímetro, você corta a faixa com 5 centímetros de largura, ok? Um mosquetão, um cursor e 62 centímetros de zíper. Você vai destacar e vai utilizar somente um lado desse zíper. O outro você faz outra case, ok? Então, essa aqui é a nossa lista de materiais. Vamos para a máquina? Antes de começar a costurar, vou dar 3 opções em alça de mão para vocês. Aqui eu cortei no material Montana 35 centímetros por 1, passei pelo meu mosquetão e rebitei. Aqui na minha meia argola D, eu cortei 5 centímetros por 1, costurei aqui embaixo do nosso viés e também rebitei na peça para não correr risco de desmanchar, quebrar, né? Aqui nessa outra peça também eu fiz com material Montana, nas mesmas medidas da outra. E aqui eu fiz a alcinha direto no meu cursor. Cortei também no Montana, mas pode ser feito no tecido. O cursor é este daqui, tá? Ele tem uma abertura que também possibilita de você fazer alcinhas de mão nele, né? Então, o cursor é este.
é outra ideia bem legal que vocês podem estar utilizando aí no seu ateliê. E ficou assim. Aí eu não preciso colocar nem a argola D e nem aquela outra alça. Então, é uma ideia bem legal que vocês podem utilizar aí também. Na aula que vamos iniciar agora, nós vamos aprender a alça de mão de tecido tricoline, no mosquetão e na meia argola D. Então, vamos começar? Estou aqui com a minha faixa de 40 centímetros por 4, dobrado e passado como viés. Achei o meio, dobrei a primeira parte, dobrei a outra parte e dobrei novamente. Aqui eu marquei 5 centímetros e vou cortar. Nessa parte aqui, eu vou passar uma costura de cada lado da nossa faixa. Ficando assim, e já vou passar por dentro da minha meia argola D. Essa minha meia argola D, como eu falei, tem 1 centímetro, tá? Quem tiver argola D um pouquinho maior de 1,5 centímetro, corta a faixa com 5 centímetros de largura. Então, aqui eu vou fechar e já vou deixar essa peça separada para que depois nós possamos utilizar na peça. Prontinho, aqui está. Aqui eu estou com a minha outra faixa, né, com o meu outro pedaço da faixa de 35 por 4, dobrado e bem vincadinho. Vou passar por dentro da minha argola do meu mosquetão. Cuidado nesse momento para não torcer a alça, tá? E vou colocar avesso com avesso da minha estampa. E passar uma costura de um pé de máquina. Nesse momento, eu gosto de diminuir o ponto, porque eu vou fazer a união aqui, né? Então, eu gosto de um ponto bem fechadinho. Vou colocar aqui o ponto 2. E vou fazer a costura. Prontinho. Eu abro essa costura e volto a dobradura novamente. Fazendo assim um círculo, certo? Agora, nós vamos rebater com pontos bem bonitos em cada lado dessa alcinha de mão. Vou voltar meu ponto para o 3. Prontinho, nossa alça de mão finalizada com o tecido tricoline. Quem não tiver a opção do montana, faça com tricoline mesmo, que fica muito bonita a peça também. Depois, eu vou colocar somente o rebite aqui para estar finalizando,
e vou reservar essa peça. Olha que bonita que ficou. Agora nós vamos começar a montagem do nosso porta-chocolates, que depois vai virar uma case para celular, para cartões e dinheiro também. Então, aqui eu estou com o meu recorte sublimado, eu estou com o meu nylon acoplado e eu estou com o meu forro. O meu forro, o direito, está olhando para baixo, tá? O acoplado está no meio e o meu recorte sublimado acima. Vou juntar essas 3 peças com uma costura de segurança em toda a volta. Costura de segurança finalizada. Agora nós vamos recortar todo o excesso de material. Pronto, a nossa peça já foi toda refilada, os excessos de materiais. Aqui no lado arredondado, na parte de cima aqui do lado arredondado, já vou centralizar a minha meia argola D. Bem no meio aqui do nosso recorte, tem essa marcação, essa faixa. Então, já está indicando aqui, né, ó, onde é o meu meio. E eu vou colocar aqui, bem aqui, a minha meia argola D. Vai ficar certinho, tá? E vou passar uma costura de segurança também. Pronto, olha como ficou, tá? Depois aqui eu vou colocar um rebite. Quem quiser pode colocar esse rebite antes de colocar o forro, tá? Mas quem utiliza aquele rebite duplo não tem problema, ficar aparecendo. Então, a nossa peça com a meia argola D ficou assim. Agora, nós vamos virar pelo lado do forro, na parte que é reta, vamos pegar o nosso zíper que destacamos um lado e com a cremalheira virada para cima, nós vamos começar a colocação. Eu vou começar deixando aqui, ó, uns 3 centímetros, porque depois nós temos que colocar o cursor, né? Então, vamos deixar aqui uns 3 centímetros sobrando. Eu vou começar fazendo costura de segurança, assentando todo esse zíper na peça. Vai ajustando, não puxa muito, mas também não pode deixar folgado, só dá uma leve tensionada aqui no meu zíper para ele ir assentando em toda a volta. Aqui nas curvas, vai segurando o zíper e com um agulhão ou uma chavinha de fenda, você vai segurando e vai ponto a ponto fazendo a curva da peça. Cuidado para não fazer pregas. Pronto,
costura de segurança finalizada aqui no zíper. Olha as curvas como ficou. Agora, nós vamos começar a fazer a colocação do nosso viés. O calcador, vou continuar com esse mesmo, tá? O calcador normal da máquina. Vou pegar aqui o meu viés, que está cortado no ângulo de 45 graus e com 3,5 centímetros de largura. Com o lado do direito, eu vou começar a fazer a colocação do meu viés. A cremalheira do zíper tá para cima e o direito do meu viés tá olhando para baixo. E com um pezinho de máquina aqui, eu vou começar a costurar todo esse viés em volta da minha peça. Tomando cuidado com o zíper, tá? Sempre atenta com o zíper, puxando, para que você não costure a cremalheira junto. Nas curvas, tomem cuidado com o zíper embaixo. Uma leve tensionada também no meu viés, para ele não ficar fofo depois. Puxem o zíper embaixo e de ponto a ponto vocês vão fazendo a colocação. Agora chegamos na parte reta e vou fazer toda a volta assim. Pronto, nosso viés colocado. Vamos ver as curvas, se o zíper ficou tudo certinho. Ficou tudo certinho aqui, sem pregas. E vamos virar para o lado da frente, né? Para o lado do nosso sublimado. Porque aqui agora nós vamos começar a fazer a nossa dobradura. Vamos começar a dobrar o nosso viés. A gente tem que dar uma atenção maior aqui nas curvas, ficou tudo certinho. E aqui nós vamos começar a dobrar e colocar os nossos clipes. Vamos dobrar uma vez e em cima daquela costura nós vamos colocar o nosso viés. Dá pra ver direitinho aqui. E vamos clipar. Dobrando sempre, bem dobradinho. Aqui tem que ficar bem rente, não pode ficar fofo, tá? Ele tem que ficar, pode dobrar bem aqui, ó, tá? Pode dobrar e colocar bem justinho em cima da outra costura. Esse é um dos segredinhos do viés. Essa parte aqui é a parte que mais demora, tá? Mas fazendo com todo capricho, dobrando direitinho, a costura vai bater embaixo e em cima, tudo certinho.
Aqui nas curvas, eu vou ajeitando. Olha, tudo em cima da outra costura. E assim eu vou fazer na peça toda. Vou colocar os meus clipes. Prontinho, tudo clipado. Agora nós vamos começar com a nossa costura, rebatendo o nosso viés. Aqui vocês têm que tomar todo um cuidado na hora que estiver rebatendo o viés. Chega nas curvas, vai puxando, vai olhando para que esse zíper, né, não entre e não participe aqui do rebatimento do nosso viés. Então, tomem esse cuidado. Vamos começar. Retrocesso no início e no final. Eu sempre tenho ajuda do meu agulhão, ou quem preferir aí uma chavinha. Qualquer coisa ajuda muito, meninas. Vocês vão segurando o viés em cima da costura, né? Aqui, ó. Vocês vão olhando a costura de baixo e colocando o seu viés bem em cima e fazendo os pontos. Aqui, nesse momento, não é para ter pressa, tá? Eu gosto de ir bem devagar aqui, colocando tudo certinho. É uma costura que vai ficar bem aparente. Chegando na curva, tiro meu clipes e jogo o meu zíper para trás. Levanto a peça, jogo o zíper para trás. E assim eu vou fazer a volta toda. Pronto. Nosso viés colocado. Tudo bem certinho. Olha os pontos, que bonito ficou. E vamos ver se pegou na parte das costas. Aqui é a parte das costas do forro. Olha como pega tudo bem certinho. Você caprichando bem na sua dobradura. É a parte que mais demora, é a hora que a gente tá dobrando. Se não tá bom, desmancha, dobra novamente. Mas ele tem que ficar bem justinho aqui, ó. Ele tem que ficar bem rentezinho, não pode ficar fofo, tá? Então, a nossa costura do lado da frente e a nossa costura do lado das costas. As curvas, como eu já mostrei, pega tudo bem certinho, a costura nem fica torta, tá vendo? Aqui também. Agora, nós vamos fazer o nosso fechamento. Vamos dobrar aqui a peça no direito mesmo, tá? Direito. Eu coloco sempre um clipes aqui segurando. E aqui, no meu zíper, cortar aqui esses excessos de linha.
Depois a gente faz toda a limpeza de linha, né, que fica sobrando. Eu vou cortar um pedaço aqui, um pedacinho do dente, né? Vou pegar o meu cursor e vou colocar. Pronto, aqui eu coloquei, ó, já entrou. Agora eu vou puxar e vou ver se bate tudo certinho lá do outro lado, se não fica sobrando. Eu puxo aqui meu zíper, ó, pra fora, né? Que ele fez uma voltinha aqui. E eu vejo se encaixa tudo bem certinho aqui. Encaixou. Agora eu coloco esse zíper pra dentro e termino de fechar. Bateu tudo bem certinho. Olha como que fica lindo essa colocação de zíper. Agora eu volto. Aqui eu vou cortar o excesso. Vou dar uma seladinha aqui para não desfiar o nosso zíper. Certo? E aqui nesse momento, para ficar mais fácil, eu junto assim, olha, e vou passar uma costura de segurança, tá? E para ajudar a não abrir também. Aqui eu deixo bem juntinho, bem certinho. E passo uma costura. Ficando assim, olha, tá? Aqui, vou tirar esse excesso de linha. Abro o meu zíper, não tudo, tá? Seguro aqui, apoio aqui a mão e vou desvirar pelo lado do avesso. Aqui é o lado do forro. Eu vou dobrar aqui, olha, tá vendo? Que essa costura ajuda a gente bastante aqui a segurar, tá? Essa costura anterior. Eu vou dobrar viés em cima do meu viés. Deixa eu ver se dá pra ver, tá vendo? Certinho. E o dentinho vai ficar aqui rente, ó. Aqui o nosso viés e a nossa cremalheira, que eu estou chamando de dentinho, mas é cremalheira. E vou passar uma costura de segurança aqui na parte de baixo da nossa peça. Costura feita. Agora, nós vamos pegar a nossa faixa para acabamento de 16 por 3,5, 16 por 3,5, do mesmo material, né, que nós utilizamos aqui no forro, que é o nylon emborrachado. Nossa faixa de acabamento, direito com direito. Vou deixar aqui sobrando de cada lado e vou passar um pé de máquina. Nesse momento, eu também gosto de diminuir o ponto para depois ficar tudo bem justinho na parte de baixo da nossa peça. As costuras não ficarem abrindo. Eu diminui para o ponto 2.
Agora, vamos fazer a nossa dobradura. Eu jogo esse material para o lado da frente, do outro lado, e vou dobrar as pontas para fazer aquele acabamento bem bacana. Eu dobro a ponta, tampando a costura de baixo. Deixa eu tirar esse monte de linhas aqui, que isso daqui me incomoda bastante e depois fica aparecendo. Eu vou fazer a primeira dobra, tampando a costura, dobro uma vez e dobro novamente. Nosso cantinho vai ficar assim. Coloco um clips. Vou para o outro lado e repito o mesmo processo. Vamos começar, retrocesso no início e no final. Acabamento feito e a nossa peça está finalizada. Muito rápido de fazer, prático. Vamos selar aqui as nossas linhas para não desmancharem. E finalizado. Agora, aqui neste momento, eu gosto de bater um secador aqui para desvirar a peça, para ficar mais fácil, tá? E os cantos ficarem mais ajeitados. Eu vou desvirar aqui com vocês. Vou bater o secador. E volto a mostrar como ficou. Prontinho, fui ali. Bati o secador, desvirei, fiz as beiradinhas bem direitinho. Olha como ficou bonito aqui o nosso acabamento, tá? Por isso que eu pedi para vocês passarem aquela costurinha de segurança no primeiro momento. Aqui faz toda a diferença depois na hora do acabamento, ok? Fechei aqui todo o meu zíper. Aproveitei e coloquei o meu rebite aqui na minha argola AD. Coloquei aqui também o rebite na minha alça de mão, aonde fica o meu mosquetão. E a nossa peça está finalizada. Aqui é outra, olha, igualzinha. Eu estou utilizando essa como uma case para celular. Caberia até mais coisas. Olha como fica a parte interna. Cabe bastante coisas, tá? Celular, dinheiro, cartões. E fora que as estampas estão lindas. As cores bem vivas, né? E aqui, neste outro, para você presentear a pessoa na Páscoa, está as 2 barras de chocolate. Cabe tudo bem certinho. Aqui está com 2, mas eu acho que caberia até mais uma barra, tá?
essa barra aqui, deixa eu ver de quantas gramas, 80 gramas, tá bom? Então, cabem de 2 a 3 barras. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixe aí o seu joinha, ative seu sininho para mais notificações e para receber todas as novidades aqui do meu ateliê. Um beijo e até breve!